Olá, gente. Estamos no nosso segundo bimestre e nós vamos falar de geometria, tá? Sobre ângulos e triângulos. Mas para isso, é necessário que a gente recorde o conceito de geometria e alguns elementos. Então, o que é geometria? É o ramo da matemática que se dedica ao estudo das propriedades e das medidas das figuras no espaço ou no plano. Agora nós vamos falar sobre os entes geométricos. Quem são eles? Ponto é o elemento da geometria que não tem definição própria, ou seja, ele vai ser representado pela letra do nosso alfabeto maiúscula. Outro ente geométrico é a reta. É uma linha formada por infinitos pontos alinhados, ou seja, uma reta é uma linha que não tem início nem tem fim. Então, ela cresce para ambos os lados. Outro ente geométrico que nós temos que falar é a semirreta, tá? Que é uma parte da reta que vai ter início, mas não tem fim. Pronto, desse jeito aqui, ok? E o segmento de reta, que é uma parte da reta que tem início e fim, ou seja, é um pedaço da reta. Então, eu tenho um segmento de reta que começa no ponto A e termina no ponto B. Então, vamos definir o que é ângulos? Ângulo é a abertura existente entre dois segmentos de reta com o mesmo vértice. Então, eu vou ter o segmento de reta OA e o segmento de reta OB, certo? Ângulo vai ser a abertura entre esses dois segmentos de reta. Para que a gente possa dar continuidade ao conteúdo, nós precisamos saber outros conceitos. Então vamos lá. Retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam em um único ponto. Correspondentes. São pares de ângulos que estão do mesmo lado da transversal, sendo que um está na região exterior, tá? E o outro na região interior. Colaterais. São pares de ângulos que estão localizados do mesmo lado da transversal e na mesma região. Alternos. São pares de ângulos alternados, tá? Em relação à transversal. Vamos dar exemplos dos conceitos que nós vimos antes, tá? Então vamos lá. Ângulos formados por duas retas coplanares cortadas por uma transversal. O que é coplanares? Coplanares quer dizer pertencente ao mesmo plano. Então, retas coplanares são duas retas que pertencem ao mesmo plano. Então, eu tenho aqui o desenho de duas retas que foram cortadas por uma transversal. Então, nós temos essas regiões. A região interna, a região externa, e a gente pode perceber que, ao cortar com essa reta aqui, com essa transversal, dividiu-se na primeira reta, na reta acima, em 4 ângulos. Então, a de baixo também dividiu-se em 4 ângulos. Então, eu tenho o ângulo 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, vamos ver a relação desses ângulos, certo? Correspondentes. O que são ângulos correspondentes? São ângulos iguais, ou seja, de mesma medida. Então, o ângulo 1 e o 5 têm a mesma medida, o 2 e o 6 têm a mesma medida, o 3 e o 7 têm a mesma medida, o 4 e o 8 têm a mesma medida. Alternos internos, então quer dizer que eles estão dentro dessa região que eu estou mostrando para vocês aqui, sendo que eles estão alternados, tá? O que isso quer dizer, professora?
simples, que eles também têm a mesma medida. Então, o ângulo 3 com o ângulo 5 tem a mesma medida, assim como o 4 tem a mesma medida do 6. Nós temos os alternos externos, que está na região fora. O conceito é o mesmo, eles vão ter a mesma medida, tá? Então, o 1 e o 7, que estão lados opostos da transversal, têm a mesma medida, assim como o 2 e o 8. Nós temos os colaterais internos, internos porque estão dentro, colaterais, como nós vimos no conceito, estão sobre o mesmo lado da transversal. Então, o 3 e o 6 têm somando, tá? Eles vão ter 180 graus. 4 e 5 somando vai ter 180 graus. E os colaterais externos, tá? Vão estar na região oposta aqui, tá? Do lado de fora, certo? Onde o 1 e o 8 somando dá 180 graus e o 2 e o 7 somando dá 180 graus. Então, o que nós podemos ver aqui? Que os ângulos correspondentes são iguais. Os ângulos alternos, eles também têm a mesma medida, sejam eles internos ou externos. E os colaterais, a soma dos dois ângulos dá 180 graus, sejam eles internos ou externos. Nós vamos falar agora dos ângulos opostos pelo vértice, o nosso famoso OPV. Então, diz o seguinte: dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Então, vamos ver a figura. Notem que na figura eu tenho este ângulo aqui, ó, tá? Então, os lados deste ângulo são semirretas, tá? Opostas ao lado do outro ângulo. Então, a gente pode concluir que o ângulo AOC e BOD são opostos pelo vértice. Bom, a propriedade fundamental do OPV é que esses dois ângulos opostos, tá? Eles são congruentes, ok? O que isso quer dizer, congruentes? Ah, quer dizer que eles têm a mesma medida. Vamos falar um pouco sobre o teorema fundamental do paralelismo, tá? De retas. Ele diz o seguinte: se duas retas concorrentes formarem ângulos correspondentes, congruentes, então elas são paralelas. Nossa, tia, não entendi nada. Então, bora lá. Se duas retas concorrentes, o que que são isso? Retas que se cruzam em um único ponto, tá? Elas conseguirem formar ângulos correspondentes, congruentes, ou seja, de mesma medida, então elas são paralelas. Então, vamos observar aqui a figura. Eu tenho a reta R, a reta S, cortada pela transversal T, certo? Formando o ângulo A aqui e o ângulo B aqui. Então, ele está dizendo o quê? Se essas duas retas aqui, R e S, tá? Ela for concorrente com a transversal, tá? E formar ângulos correspondentes de mesma medida, então é porque a reta R com a S é paralela, ok? Então, o que eu acabei de falar aqui, na figura ao lado, se A é igual a B, então R é paralelo a S. Consequências disso. Os ângulos alternos internos ou externos vão ser iguais. Ou seja, ângulo alterno, tá? Interno ou alterno externo vai ser congruente. E os ângulos colaterais, internos ou externos, são suplementares. Tia, eu já ouvi essa palavra, mas eu não lembro o que que é. Ah,
suplementar quer dizer que a soma desses dois ângulos vai medir 180 graus. Então, colaterais internos ou externos, o que é colateral? Está sobre o mesmo lado da transversal, certo? Então, vamos dizer aqui, o ângulo A e o ângulozinho formado aqui abaixo de B, eles juntos vão somar 180 graus. Agora, nós vamos relembrar algumas coisas sobre triângulo, tá? Porque nós vamos falar dele agora. Então, o que é um triângulo? É um polígono que possui três lados, três vértices e, automaticamente, três ângulos internos, certo? Então, nós vamos ver uma característica fundamental, ou seja, uma propriedade fundamental de um triângulo, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, eu tenho o meu triângulo ABCD, tá? E logo acima, passando pelo vértice A, eu tracei um segmento de reta pontilhado e delimitei pelo ponto D e pelo ponto E, certo? O que eu quero mostrar para vocês? Que eu tenho aqui o ângulo A, tá? Se eu recortasse esse triângulo, esse ponto C aqui, ó, esse ângulo C, ele iria encaixar direitinho aqui, ó, no A, e o ângulo B encaixaria desse outro lado, formando 180 graus. Então, qual é a propriedade fundamental de um triângulo? É que a soma dos ângulos internos dele é igual a 180 graus. Então, eu tenho que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C vai medir 180 graus. Vamos continuar falando de triângulos, só que agora a gente vai falar sobre a propriedade do ângulo externo de um triângulo. Então, eu tenho o meu triângulo ABC e tenho um ângulo AE aqui externo. Então, o ângulo AE externo. O que diz essa propriedade? Diz o seguinte, que quando eu tenho um ângulo externo ao triângulo, ele vai ser igual à soma, tá? Dos dois ângulos que está oposto ao vértice onde ele se encontra. Então, nesse caso aqui, AE é igual ao ângulo A mais ao ângulo B, certo? E tem outro detalhezinho, gente. A soma da medida dos três ângulos externos, os ângulos que estão aqui fora do triângulo, é igual a 360 graus, ok? Bom, gente, a parte de teoria nós terminamos nessa primeira aula, tá? Então, na próxima aula, vocês já vão dando uma olhada nas atividades da página 6 a 13, que o nosso próximo vídeo será sobre como resolver as atividades. Então, até a nossa próxima aula.